Deus de poder! Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu podcast Teologia no Ar. Este que é o seu podcast que vai te aproximar de Deus. Tenho toda a certeza que este podcast vai te aproximar de Deus. Quero mandar meus fortes abraços a todos aqueles que me acompanham, principalmente ao povo de Moçambique, porque estamos aqui a gravar uma série Angola-Moçambique com o diretor do projeto Vale a Pena Crer, Alberto Njico, que neste momento está em Maputo, dando uma grande conferência bíblica. Mandar forte abraço a todo o povo de Moçambique, com muito amor. Angola está convosco ligados nesta obra de Cristo. Bem, você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, subscreva-se já e ative o sininho para receber as notificações de todos os programas que estaremos realizando aqui, para que não possas perder nem sequer um capítulo. E lembra, se tiveres dificuldades com as Escrituras Sagradas, ligue para fazer estudo com o apóstolo. Se não consegue dormir, ligue para falar com o apóstolo. Se tem dúvidas sobre muitas inquietações da palavra de Deus, também ligue para falar com o apóstolo. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos responder também a uma pergunta feita por um dos nossos amigos internauta, que fez-nos uma pergunta interessante, dizendo: apóstolo, por que é que as testemunhas de Jeová não doam sangue? Uma pergunta muito interessante. Awesome, como se diz no inglês. É uma pergunta incrível. Meu amigo, eu quero lhe mandar fortes abraços, muitos abraços, desejo paz e vida eterna para si e a sua família. Este é o bolo, é a nossa forma de saudação aqui no seu podcast Teologia no Ar. Bem, agora nós queremos saber então por que é que as testemunhas de Jeová não dão sangue. É importante recordar, meus amigos, que nós não estamos aqui para denegrirmos nenhuma religião. Simplesmente estamos aqui para esclarecermos aquilo que a Bíblia diz. E se alguma religião não estiver a fazer ou interpretar a Bíblia conforme está escrito, então será alvo de crítica? Claramente que sim. A Bíblia declara que devemos aceitar todas as pessoas, mas não significa que devemos concordar com estas mesmas pessoas. Devemos concordar com essas mesmas pessoas. Adventistas, nós vimos sobre a carne de porco, respondemos aqui. Agora queremos responder o porquê que as testemunhas de Jeová não doam sangue. É importante recordar que isto não veio de hoje. Há um livro com título The Finished Mystery, com o tema The Finished Mystery, que foi escrito após a morte do Charles Taze Russell. E neste livro ele apresenta os grandes motivos pelo qual as testemunhas de Jeová não doam sangue. Bem, é importante recordar que as testemunhas de Jeová, eles fazem uma má interpretação do texto de Gênesis capítulo 9, no seu versículo 4. O Gênesis capítulo 9, verso 4 diz o seguinte: a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, não trata-se de sangue na questão humana, trata-se de sangue na questão de animal. Deus deu uma orientação. Recorda quando a gente falou aqui da carne de porco? Recorda que Deus deu uma orientação que quando forem comer a carne, seja lá qual for o tipo de animal, quando forem mortos, quando matarem o animal, devem retirar o seu sangue, não comerem o seu sangue. Então é este sangue que Deus está a dizer que devem se abster dele. Não trata-se de sangue humano, mas sangue de animal. Há uma má interpretação e muitas vezes, se você ler aí o livro Examinai das Testemunhas de Jeová, examinai as Escrituras, vai perceber que eles interpretam muito mal essa passagem. Eles chegam mesmo a dizer que devemos se abster de sangue, quando na verdade aqui trata-se de sangue humano. É sangue de animal. Então há uma má interpretação das Escrituras Sagradas, claramente que sim. Testemunha de Jeová interpreta muito mal esta passagem. A Bíblia nos orienta no livro de 1 de João, capítulo 3, verso 16. Testemunha de Jeová não gostam deste texto, infelizmente. Eu sinto muito, se há nossos irmãos Testemunha de Jeová que estão a acompanhar isto, eu sinto muito de coração, mas este é um texto que eles detestam. Testemunha de Jeová não gostam deste texto de João, capítulo 3, no seu versículo 1, no seu versículo 16. Ele diz o seguinte, este verso. Ok? Ele diz o seguinte:
Ok? Ele diz o seguinte: oh meu Deus do céu, a minha Bíblia aqui não está lá a funcionar devidamente. Vamos lá ver aqui. Então, tem aí uma Bíblia. Essa Bíblia não está lá a funcionar muito bem. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a minha tradução que está aqui. 1 de João, capítulo 3, verso 16. Então, sangue representa a vida. Nós sabemos que tudo aquilo que é importante usarmos para salvarmos vida, devemos fazê-lo uso. Se o meu irmão está a passar fome e é comida que ele necessita para poder viver, então eu vou dar-lhe comida. Se meu irmão está a passar vergonha e é roupa que ele necessita, eu vou lhe cobrir com as minhas vestimentas. Se meu irmão está no hospital, está a perder sangue e ele necessita de sangue para poder sobreviver, eu vou dar-lhe sangue. Se meu irmão está a precisar de emprego para poder sobreviver, então eu vou lutar para dar-lhe um emprego para poder sobreviver. Tudo aquilo que é importante e vai ajudar na salvação de alma deve ser aplicado para o alcance de quê? Para salvar estas mesmas almas. E as testemunhas de Jeová descartam esta possibilidade. É algo extremamente perigoso, meu querido irmão. Porque se sangue é importante e pode salvar a vida, então deia. Porque a Bíblia declara que devemos fazer todos os esforços para de todas as formas salvarmos alguns. O Paulo se serviu de todas as ferramentas e se serviu de toda a filosofia para de todas as formas salvar algumas pessoas. E quando se trata de sangue, sangue é vida, então devemos nos doar para salvarmos esta pessoa. Qual é a tua necessidade neste caso? Se a tua necessidade é compreender a Escritura Sagrada, devo estar aqui para fazer este programa, para poder te fazer compreender a Escritura Sagrada. Nós devemos sempre fazermos esforço de tudo aquilo que é necessário para podermos salvar pessoas. E sangue é vida, meu irmão. Você não faça deixar o teu irmão morrer, porque a doutrina da testemunha de Jeová diz que sangue não se pode doar. É muito perigoso. E se sangue não se pode doar, então também não podes dar emprego no teu irmão, também não podes dar segurança no teu irmão, não podes fazer nada daquilo que é importante para poder salvar esta pessoa. Porque sangue é um elemento muito importante para salvar vida. E nós vemos muitas coisas absurdas, história de pessoas que deixaram os seus próprios filhos perder a vida por causa de sangue, porque a religião, que é isso? E são eles mesmos que vêm dizer nas suas sentinelas e brochuras despertais de que amam, de que Deus é amor, de que Deus é aquilo. Deus é amor. Então, se Deus é amor, por que você não consegue dar a metade de pão para matar a fome do teu irmão? Por que não consegues dar aquele balão de sangue no teu irmão para salvar a vida do teu irmão? Hein? Nós temos que lembrar que quando alguém está a passar por situação de sangue é uma necessidade. E se temos força para podermos nos doar, para podermos salvar essa pessoa, então que dê o sangue, porque sangue é vida. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, porque era necessário, porque diz a Bíblia que não há salvação sem derramamento de sangue. E não há muitas vezes restauração de alguém que está fraco sem se doar o sangue. Sangue é vida e doa o sangue. Partilhe esta mensagem com mais pessoas, deixa aqui nos comentários. Deus te abençoe, paz e vida eterna para si e sua família. Deus te abençoe.